Já estamos aqui com o pastor Luiz Carlos Leite. Ele é um dos que vibra também com essa história, com as memórias, os legados que fazem, né, da igreja, das missões, o que nós somos hoje. Pastor Luiz Carlos, obrigado por receber a gente aqui hoje. Valeu, prazer meu, pastor. Muito bom estar contigo aqui na casa do Roberto Carlos, né? Isso. Aqui nós vamos aqui, pastor, esses vitrais, né? Como é que isso aí era da época, não é? Isso aqui não é? Isso é de época. Os vidros vermelhos escuros e os azuis escuros são originais, são portugueses, vieram para a época da construção do imóvel, que foi em 1845. Claro, alguns já quebraram, então foram repostos de forma não muito cuidadosa, né? Tinha que ser alguma coisa muito parecida, mas está dessa forma aí. E para você que não sabe, por que os vitrais? Os vitrais são de uma cultura do século XVII já, porque era a forma da pessoa vir de fora e entender quem morava ali. Por exemplo, na época que estava no auge a questão da escravatura, graças a Deus que isso acabou, as casas que eram dos senhores de engenho tinham os portais azuis. Você vai ver muito isso na história, casas brancas com portais azuis, né? Os portais, os frames que chamam aqui, a armação, né? Agora aqui você vê essas cores, as originais são vermelho e azul, que significa que ingleses moravam aqui ou construíram a casa. Então a pessoa vinha entrando, já sabia que ali era uma família inglesa. Se fosse autenticamente português, teria alguns vitrais também vermelhos e os verdes também, porque indicavam a família portuguesa. Na verdade, a casa na verdade daquela época dizia a classe, a situação da família, até em termos reais. Sim. A pessoa veio de fora e ela já tinha essa informação. Hoje é diferente, você manda um e-mail, manda um zap, fala, telefone, mas naquela época era isso, você chegava numa casa, já tinha gente que morava ali. E outra, também tinha a questão de arquitetura, a casa do barão, a casa do cônsul, a casa do rei. Isso. Era uma linguagem interessante. E aqui você vê, nós temos aqui alguns artefatos, né? Sim. As portas do século XVII e XVIII, né? Uhum. E esse candelabro aqui, do século XVIII também, Sim. XIX. Sim, por aí. Inclusive tem até um estudo português aqui, olha lá. É verdade. Olha só, tem uma família portuguesa. É verdade. Depois eu mostro você as imagens, mas você vê bem de perto isso aqui. Fala um pouquinho dos móveis aí que estão na casa. Tem aqui alguns móveis que nós consideramos que ainda eram de época. Por que eu digo isso? Nós chegamos aqui no dia 1º de fevereiro de 2019. Essa casa está conosco por locação. Mas o proprietário, ele nos trouxe aqui antes de nos alugar. E os móveis, muitos móveis ainda estavam aqui. Para você ter uma ideia, saíram 5 caminhões cheios de móveis que foi para venda, foi leilão, né? E tinha muitos livros também. E eu então comecei a persuadi-lo a deixar os livros. E o que a gente encontrou, pastor Eliseu? Uma pérola preciosa. João Gomes, filho adotivo de Calley. Isso, João Gomes. Filho adotivo de Calley, escreveu um livro já em idade avançada, e que ele intitulou Minhas Memórias. E na capa do livro está a foto do Robert Calley, não é? Seu pai adotivo, e ele conta a sua experiência de vida, e em alguns capítulos ele fala sobre como foi viver na casa. Essa casa, pastor Eliseu, era chamada por eles de Geheim, que significa lar querido. Geheim. Aliás, é uma herança do cônsul americano, que já chamava ela de Geheim, e eles vieram e adotaram o nome Brasil. Lembrando que o Roberto Carlos, ele era médico escocês, e foi missionário aqui no Brasil, chegou pelos anos de 1855, na verdade, um pouquinho antes. Na verdade, em 1855, dia 19 de agosto, foi feita a primeira reunião aqui, da escola dominical, que eles promoveram. Também há de se colocar o seguinte: ele é muito parecido com o nome do Roberto Hikes, que é um outro expoente da escola dominical. E depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso aí, porque aqui começou uma das primeiras escolas dominicais do Brasil. Há um registro de uma escola dominical em língua portuguesa e língua inglesa, lá no Catete, em 1836, com o Spound e depois com o Elliot Pitts. Ali foi o começo, teve ali 40 alunos, 8 professores,
4 homens, 4 mulheres, tem um registro lá, tem tudo. Então, basicamente, assim, historicamente é a primeira escola dominical, mas como era confinado ao metodismo, não teve a divulgação ampla. Isso. Essa aqui é considerada porque... Um detalhe, foi na língua inglesa. A primeira escola bíblica dominical ministrada para brasileiros na língua portuguesa foi a Sara Cala. Para ter uma ideia, a Sara fez a primeira escola bíblica com crianças translentes aqui no centro da cidade, chamou-as, né, concentrou-as e ministrou na língua portuguesa. 15 dias depois, o Cali fez escola bíblica dominical para negros livres, que ele era um anti-escravagista, né, voraz, e ele reuniu negros aqui para ministrar na língua portuguesa. E tinha também escola de alemães, tinha escola de alemão, sim. inglês e português. Eles eram condicionados pela coroa até então, com influência da Igreja Católica, a ministrar para o grupo deles. Eles não podiam fazer proselitismo. Dia 19 de agosto, é o mesmo dia que nasceu o Charles Finney, lá em Warren, nos Estados Unidos, em 1792. É o mesmo dia. Então vamos passar um pouquinho, mas mostrar uma coisa mais aí. Vamos lá.